Jin Hunkandel parou por um instante e pensou com cuidado, então um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Talvez fosse sorte, ou talvez fosse a lembrança de algo que ele ouviu por acaso no passado, mas ele tinha uma forte sensação de que já sabia a frase correta. Sem perder mais tempo, Jin Hunkandel falou as palavras claramente no silêncio. Achai-o-dof Hunkandel res comitou contra o Murakan. A frase estranha ecoou suavemente pela câmara, como um juramento antigo sendo despertado. E assim que o encantamento foi concluído, o portão reagiu. Com um som grave e pesado, ele começou a se abrir lentamente, como se reconhecesse a autoridade nas palavras que ele acabará de pronunciar. Jin Hunkandel entrou e olhou ao redor com atenção. Essa câmara escondida do clã Hunkandel já havia sido usada para guardar textos secretos e registros marciais tomados das famílias que eles destruíram ao longo dos últimos 1000 anos. Era menos um quarto e mais um cofre de legados roubados. E apenas os porta-bandeiras do clã Hunkandel tinham permissão para entrar num lugar assim. Jin Hunkandel soltou um suspiro baixo e murmurou, genuinamente surpreso, é muito maior do que eu imaginei. Só a escala do lugar já fazia tudo parecer ainda mais proibido. Então ele se lembrou de algo da vida passada. Um de seus irmãos mais velhos já tinha falado sobre essa câmara com desdém, dizendo que não havia motivo para ele saber qualquer coisa sobre aquilo, porque ele nunca se tornaria um porta-bandeira de qualquer forma. Pensando nisso agora, Jin Hunkandel quase sorriu. Você realmente me ajudou muito sem querer, irmão, pensou. Graças àquele comentário descuidado, agora eu sei exatamente como entrar aqui. E agora, pensou Jin Hunkandel enquanto avançava mais para dentro, eu vou aproveitar isso ao máximo. Mas pouco depois, algo estranho chamou sua atenção, e seus passos desaceleraram na hora. Bem diante dele havia um enorme tanque de vidro, e dentro dele estava um homem selado numa imobilidade assustadora. A visão era tão repentina e tão antinatural que imediatamente o deixou em alerta. O que é isso? Murmurou Jin Hunkandel baixinho enquanto se aproximava para olhar melhor. Quanto mais perto chegava, mais claramente conseguia ver uma aura escura pairando ao redor da figura lá dentro. Também havia marcas bizarras espalhadas pelo rosto do homem. Estreitando os olhos, Jin pensou, isso é, mesmo uma pessoa. Jin Hunkandel estendeu a mão devagar e a encostou na superfície fria e transparente do vidro. Através dele, agora conseguia sentir muito mais claramente a aura negra lá dentro, e aquela energia estranha fez sua pele se arrepiar. Como algo assim pode existir, ele se perguntou. Mas no instante seguinte, algo se encaixou em sua mente. A frase usada para abrir a câmara voltou inteira à sua memória. Achai-o-dof Hunkandel res comitou contra o Murakan. Se o palpite dele estivesse certo, então o ser que dormia tão silenciosamente dentro daquela câmara não era outro senão Murakan, o dragão negro cujo nome sobreviveu apenas em histórias e fragmentos de lenda. Segundo os contos antigos, Murakan havia sido derrotado pelo primeiro porta-bandeira do clã Hunkandel e forçado a cair em um sono profundo. Essa história sempre pareceu grandiosa demais, mítica demais para acreditar por completo, como uma daquelas lendas exageradas que as famílias nobres adoravam repetir. Jin Hunkandel nunca acreditou de verdade que aquilo fosse real. Mas agora ele estava olhando para a prova com os próprios olhos, a poucos passos dela. Nunca pensei que isso fosse realmente verdade, admitiu para si mesmo, ainda tentando processar o que estava vendo. Depois de um breve momento de choque, Jin Hunkandel se forçou a afastar os pensamentos sobre Murakan e voltou a focar no motivo original de ter ido até ali. Não tenho tempo para me distrair, disse a si mesmo. Onde estão os arquivos secretos? Eles devem estar em algum lugar aqui. Enquanto ele procurava pela câmara, o corpo de Murakan pareceu reagir de leve. Era algo fraco, quase invisível no começo, mas a imobilidade ao redor dele já não estava mais completa. Um movimento sutil passou por uma das mãos de Murakan. Jin Hunkandel, ainda totalmente concentrado em procurar os registros escondidos, não percebeu nada até finalmente encontrar o que queria. Achei, disse, com a voz baixa, mas cheia de satisfação. Parado diante de uma estante gigantesca, cheia de incontáveis registros antigos, Jin Hunkandel se sentiu ao mesmo tempo impressionado e animado. Esses são textos secretos reunidos de vários tipos de clãs,
pensou. Depois de examinar as prateleiras, ele fez sua escolha. Vamos começar pelos registros do clã Gon. Eles também eram espadachins, então as técnicas deles devem ser úteis. Mas depois de folhear só algumas páginas, Jin Hunkandel percebeu algo rapidamente. Isso é mais difícil do que teoria de magia de 3 estrelas, murmurou. O conteúdo era denso e complicado. Quero levar isso comigo, mas se eu fizer isso, vai ser fácil demais ser pego. Então, em vez de agir por impulso, ele se moveu rápido e tirou um caderno junto com uma caneta. Se não podia levar os textos originais embora, então teria que fazer sua própria cópia, não importava quanto trabalho desse. Vou copiar isso aos poucos toda vez que eu vier aqui, decidiu Jin Hunkandel. Era lento e cansativo, mas era o método mais seguro, e naquele momento segurança importava mais do que velocidade. Na manhã seguinte, Jin Hunkandel voltou ao Stormcastle como se nada de estranho tivesse acontecido. Sob os cuidados atentos de Gilly MC Lora, ele ficou sentado obedientemente, leu em silêncio e agiu exatamente como a criança inofensiva que todos esperavam que ele fosse. Então, quando a noite caiu de novo, ele voltou a passar pelo túnel em direção ao quarto secreto. Para continuar copiando os textos escondidos em segredo, uma página de cada vez. Naquela noite, enquanto Jin Hunkandel estava completamente focado em copiar os textos secretos dentro da câmara escondida, ele de repente ouviu um som estranho vindo de algum lugar próximo. Seu corpo inteiro ficou tenso na hora, e ele se levantou sem hesitar para investigar. Quem está aí? Chamou ele em voz baixa. Então se escondeu rapidamente atrás da porta e observou a entrada em silêncio. Não pode ser, pensou, tentando se manter calmo. Ninguém no Stormcastle deveria conseguir chegar ao arquivo secreto a essa hora. Então uma voz fria cortou o silêncio. Ei, garoto! Quem é você? E quem entrou pela porta foi ninguém menos que o dragão negro Murakan, agora completamente desperto e em pé ali, como se nunca tivesse dormido. A visão de Murakan deixou Jin Hunkandel completamente chocado. Ele congelou onde estava, incapaz de se mover por um momento. Murakan, por que Murakan está acordado? Pensou, em choque. Na minha vida passada, eu nunca ouvi sequer uma palavra sobre o dragão negro despertar aqui. Calma, Jin Hunkandel disse desesperadamente a si mesmo. Murakan deveria estar ligado ao meu clã. Se eu for respeitoso e agir como uma criança da minha idade, talvez ele me deixe ir. Era uma esperança pequena, mas era a única que ele tinha. Depois de pensar o mais rápido que pôde, Jin Hunkandel abaixou a cabeça e respondeu no tom mais respeitoso que conseguiu. Uma criança do clã Hunkandel saúda o guardião do clã. Mas no momento em que chamou Murakan de guardião, a resposta que recebeu não foi uma aceitação calma. Foi uma gargalhada furiosa e debochada. Guardião, repetiu Murakan, com a palavra escorrendo descrença e raiva. O jeito como ele falou fez aquilo soar mais como um insulto do que como um título. Você me chama de guardião. A raiva de Murakan explodiu com tanta violência que Jin Hunkandel sentiu como se o próprio ar tivesse ficado quente. Jin ergueu o olhar para ele em puro medo, enquanto aquela fúria explosiva transbordava. Murakan rugiu com uma raiva total e sem freio. Você ousa me chamar de guardião? Como ousa me tratar como um cão de guarda barato preso ao seu clã? Sua voz trovejou pela câmara e fez o próprio lugar tremer. Maldito seja você, Hunkandel, rosnou Murakan com amargura. Falar de mim desse jeito, ele se interrompeu, claramente fervendo de ódio. Eu não posso exatamente descarregar toda a minha raiva em uma criancinha, mas só de ver você aqui já me irrita. Era óbvio que aquele ressentimento vinha se acumulando havia muito tempo. Depois daquela explosão de raiva, Murakan se jogou no chão onde estava e soltou um longo suspiro frustrado. Droga! 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 Murmurou repetidamente. Então sua expressão mudou um pouco. Mesmo assim, faz muito tempo desde a última vez que senti um cheiro assim. Seus olhos se estreitaram. A única coisa que consigo sentir aqui é o cheiro de uma criança, mas... Murakan se aproximou de Jin Hunkandel, inclinando-se enquanto farejava com mais cuidado. Você, disse ele, encarando o garoto com um interesse repentino.
Jin ficou rígido de medo, sem conseguir recuar enquanto Murakan o examinava de perto. No fim, tudo o que ele conseguiu fazer foi gaguejar nervosamente, "Esse senhor." A expressão de Murakan se tornou afiada na mesma hora. "Por que você cheira a energia das sombras?" exigiu ele, com a voz já não apenas irritada, mas totalmente focada. "Energia das sombras", repetiu Jin Hunkandel antes que pudesse se conter. Murakan apontou para ele de forma acusadora e falou com certeza. "Isso mesmo. Mesmo depois de dormir por 1000 anos, eu ainda lembro perfeitamente desse cheiro. Esse tipo de cheiro só deveria grudar em alguém conectado por um pacto como Temar Hunkandel." No instante em que ouviu isso, Jin Hunkandel entendeu por que Murakan havia despertado. "Então é isso", pensou. "Ele acordou por causa da energia das sombras em mim." Murakan agora estava farejando ao redor quase como uma besta caçadora que encontrou um rastro depois de eras de silêncio. "De onde isso está vindo?" murmurou, procurando a origem. Então ele parou e fixou o olhar em Jin. "Aqui. Está vindo daqui." Naquele momento, uma ideia ousada surgiu de repente na mente de Jin Hunkandel. Era arriscado, mas talvez também fosse sua melhor chance. "Será que eu tento?" pensou. Então Jin forçou um pequeno sorriso e chamou com cuidado, "Senhor Murakan." Murakan se virou para olhar para ele, e sua expressão mudou para algo quase alegre, como se tivesse percebido que Jin sabia mais do que tinha deixado transparecer no começo. "Oh, é mesmo", disse Murakan. "Você sabe de alguma coisa, não sabe?" Sem hesitar mais, Jin Hunkandel liberou imediatamente seu poder das sombras. Uma esfera de energia escura floresceu em sua mão enquanto ele perguntava, "Pode me falar sobre isso?" "Meu pai disse que esse poder vem do Deus das Sombras, Soldere." No instante em que Murakan viu claramente a esfera de energia das sombras na mão do garoto, ele congelou por completo. Durante 5 segundos inteiros, não se moveu nem um pouco, como se sua mente tivesse ficado em branco de puro choque. Então seu corpo inteiro tremeu, e ele gritou como se não conseguisse aceitar o que estava vendo. "Ei, Soldere, você tá brincando comigo? Tá falando sério? Isso é algum tipo de piada de mau gosto?" Sua voz falhou de choque. E quanto mais Murakan falava, mais miserável ele parecia. Sua força parecia ir embora aos poucos, até que ele desabou no chão, devastado de um jeito que quase chegava a ser ridículo. Como alguém que guardou ressentimento por 1000 longos anos, ele parecia pronto para chorar sem nem ter mais lágrimas. "Depois de todo esse tempo, é essa criancinha", murmurou em desespero. Jin Hunkandel não disse nada. Ele apenas ficou ali, observando em silêncio o enorme homem à sua frente se contorcer, gemer e gritar em descrença, sem saber se estava vendo o colapso de um dragão ou o começo de algo muito mais perigoso. De repente, os olhares dos dois se encontraram. Murakan, que até poucos instantes atrás parecia tão esmagador, abaixou a cabeça de forma meio sem jeito, como se até ele achasse aquela situação estranha. "Ei, garoto", murmurou. Jin Hunkandel respondeu na mesma hora, tentando manter o respeito apesar do absurdo daquilo tudo. "Sim, Murakan. Estou ouvindo." Murakan estava com a expressão miserável de alguém que acabou de perceber que a vida tinha ficado bem mais complicada do que esperava. "Escuta", disse ele, soltando um longo e amargo suspiro, "eu fiz uma promessa para Soldere uma vez, e pelo visto, se eu quiser cumprir essa promessa, vou ter que trabalhar com você de agora em diante." "Comigo?" Jin Hunkandel ficou paralisado onde estava, sem conseguir responder na hora. Uma promessa feita a Soldere já era chocante o bastante, mas ouvir que ele mesmo estava ligado a isso fez sua mente ficar em branco por um instante. Murakan continuou num tom surpreendentemente sério. "Eu explico os detalhes depois. Acabei de acordar, então minha cabeça ainda está uma bagunça, e sinceramente, você é tão novo que provavelmente ainda não entenderia tudo mesmo." Mesmo assim, não havia hesitação na voz dele quando se tratava desse assunto. "Mas ainda assim, eu deveria me apresentar direito ao contratado de Soldere, não deveria?" Depois de dizer isso, Murakan se ergueu até sua altura total e se transformou na forma majestosa de um dragão negro, tão poderoso que a câmara inteira pareceu encolher ao redor dele.
Eu sou Murakan, representante de Soldere, amigo dele e o último descendente da primeira criatura das sombras. De acordo com o acordo de 1000 anos, eu vou acompanhar você a partir de hoje. Os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram tanto que quase pareciam prestes a saltar. Ele mal conseguia acreditar na cena que estava se desenrolando bem diante dele. Tudo aquilo parecia inacreditável demais, repentino demais, quase como se ele tivesse entrado numa lenda em vez da realidade. Me acompanhar! Jin repetiu por dentro, sem acreditar. Murakan, ainda na forma do enorme dragão negro, baixou o olhar para ele e falou de novo, dessa vez com muito mais peso. Chega disso. Diga seu nome direito, contratado de Soldere. Jin Hunkandel olhou diretamente nos olhos de Murakan, e pela primeira vez desde que o dragão despertou, um sorriso de vitória apareceu em seu rosto. Ele deu um passo à frente e colocou a mão em Murakan, aceitando aquele momento como se estivesse selando um novo capítulo com a própria vontade. Meu nome é Jin Hunkandel, disse ele com clareza, com a voz firme e orgulhosa. Eu sou o 13º filho e o filho mais novo do clã Hunkandel. Ele se apresentou sem medo, como se estivesse declarando seu lugar diante do próprio destino. O céu escuro e carregado de tempestade parecia até combinar com o pensamento que veio em seguida. Murakan, o dragão negro. Mount Murakan. Até aquela terra de ventos furiosos já tinha recebido o nome desse mesmo dragão, uma criatura cuja existência ficou tão profundamente marcada na história que até o mundo ainda carregava traços do seu nome. Muito tempo atrás, o dragão negro Murakan governava essa região com um poder aterrorizante. Mas 1000 anos antes, ele foi derrotado em batalha por Temar Hunkandel, e a partir daquele momento, sua lenda deixou de ser uma história de domínio e virou uma história de silêncio. A história registrava que, depois que Stormcastle foi destruído, Murakan caiu num longo período de hibernação. Mas agora, enquanto Jin Hunkandel pensava nisso, cara a cara com o próprio dragão, ele disse a si mesmo em silêncio, não, essa nunca foi a verdade completa. Essa versão da história era só a explicação oficial do fundador, bem embrulhada na história de um suposto dragão guardião. Era o tipo de verdade que os clãs nobres deixavam o mundo conhecer, enquanto os detalhes reais continuavam escondidos por baixo da superfície. Diziam que aqueles que faziam contratos com deuses trabalhavam junto com o dragão guardião do clã. Mas como quase não restava informação sobre o lado de Soldere nessa história, ainda havia peças demais faltando. Muita coisa sobre a existência, o papel e o propósito de Murakan ainda continuava sem resposta. Jin Hunkandel continuou pensando em silêncio. Então eu posso entender assim, se perguntou. Como Murakan estava dormindo, eu nunca tive um dragão guardião antes, o pensamento veio devagar e com cuidado, mas depois que começou, não quis mais parar. E agora que Murakan despertou, a respiração de Jin falhou de leve quando a conclusão finalmente o atingiu. Isso quer dizer que agora eu também tenho um dragão guardião. A percepção foi tão chocante que ele ficou sem palavras por um momento. Murakan estava lá esperando quando Jin voltou mais uma vez. Oh, você chegou, disse o dragão, soando estranhamente animado. Jin Hunkandel, por outro lado, ficou ali meio sem jeito, segurando a comida que Gillian Celoran tinha preparado para ele. Minha babá separou um pouco de comida para eu trazer, explicou, ainda sem estar totalmente acostumado com a ideia de agora encontrar um dragão negro em segredo com tanta naturalidade. Enquanto olhava para Murakan, Jin Hunkandel pensou que, como eles passariam os próximos dias juntos, aquela era a chance perfeita para perguntar tudo o que vinha despertando sua curiosidade. Já tinham se passado semanas com Murakan escondido dentro da biblioteca secreta. Então, bem no meio de uma mordida num pedaço de bolo, Murakan perguntou de repente, afinal, por que eu lutei contra Temar Hunkandel? Murakan se esticou preguiçosamente no chão e respondeu à própria pergunta com total indiferença. Como é que eu vou lembrar de uma coisa de 1000 anos atrás? Ao ouvir isso, Jin Hunkandel teve certeza de uma coisa sobre ele. Antes que pudesse pensar mais, Murakan interrompeu de novo, ainda focado na sobremesa. Enfim, isso é todo o bolo de morango que tem? Jin suspirou e balançou a cabeça. Esse maldito bolo de morango, pensou com amargura, enquanto Murakan contava baixinho. 1, 2, 3,
Por que só tem 7 pedaços? Estava óbvio onde a cabeça do dragão realmente estava. Depois de terminar o bolo, Muraka lambeu o último vestígio de doçura e olhou para Jin Hunkandel. Então, o que exatamente você faz quando vem aqui? Perguntou. Jin colocou a mão de leve no livro ao seu lado e respondeu, eu faço anotações. Trago cadernos em branco e copio o conteúdo dos registros secretos escondidos aqui. Murakan piscou e inclinou a cabeça. Sério? Então você realmente entende uma parte disso? Perguntou, parecendo mais curioso do que debochado. Jin soltou um pequeno suspiro antes de responder com sinceridade, uns 30%, talvez. O resto ainda está acima do que eu consigo entender. Muraka acenou com a mão de forma casual, como se quisesse afastar a frustração de Jin. Não desanima, disse ele. Para uma criança da sua idade, isso já é mais do que suficiente para enlouquecer qualquer um. A maioria das crianças não entenderia nada disso, muito menos 30%. Elas seriam preguiçosas demais até para tentar, acrescentou Murakan com um resmungo. Isso seria normal para uma criança comum. Jin abaixou levemente a cabeça e então respondeu com voz firme, mas eu sou um Hunkandel. Esse nível é normal para mim. Eu tenho 12 irmãos, e acima deles estão meus pais e os anciãos do clã. Se eu quiser superar todos eles, ou eliminar os obstáculos à minha frente, continuou Jin Hunkandel, com o tom ficando mais frio, então eu não tenho escolha além de me esforçar muito mais do que qualquer outra pessoa. Não havia orgulho infantil nessas palavras, só uma determinação afiada. Muraka olhou para ele com uma expressão estranha, como se estivesse se perguntando quanto do espírito do fundador estava escondido dentro daquele garotinho. Parecia que ele estava medindo Jin contra alguém de uma época muito mais antiga, não apenas julgando uma criança lendo um livro difícil. Jin Hunkandel mergulhou ainda mais fundo em seus pensamentos. Se eu me comparar ao humano mais forte da história, se perguntou por dentro, o quão longe eu realmente estou? O quanto eu consigo me equiparar neste momento? Essa pergunta pesava mais nele do que gostaria de admitir. Então Murakan falou de repente, cortando seus pensamentos. Na sua idade, Temar Hunkandel provavelmente não teria entendido nem uma única linha desse livro, disse num tom direto, o que fez Jin levantar a cabeça na mesma hora. Murakan se acomodou e falou como um velho dando uma lição. Mas teoria não é tudo. Temar não ficou enterrado em livros, e mesmo assim virou um lutador incrível. Você tem potencial como Temar tinha, mas você não é igual ao Temar. Essas palavras atingiram Jin com tanta força que suas pupilas tremeram. Ele perguntou na hora, então, isso quer dizer que eu nunca vou poder me tornar como o fundador? Muraka respondeu com um simples e seco, não. Essa resposta vaga só confundiu ainda mais Jin Hunkandel, e ele não teve escolha a não ser erguer o olhar e esperar uma explicação de verdade. Murakan finalmente explicou. Você é o contratado de Solderé, assim como Temar Hunkandel foi, e também é inteligente o bastante para entender esses livros. Você ainda é jovem, então não tente apressar tudo. Só continue treinando direito, entendeu? Então ele esfregou a cabeça de Jin com tanta força que quase pareceu um castigo e acrescentou, você pode ficar tão forte quanto Temar. E quem sabe? Talvez um dia até supere ele. Jin Hunkandel se virou bruscamente, com os olhos brilhando de esperança repentina. Sério? Perguntou na mesma hora. Muraka respondeu como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Claro, garoto. Você pelo menos sabe qual é o apelido de Solderé? Jin hesitou e então respondeu com sinceridade, sem saber aonde aquilo ia dar. Não, eu não sei. Então, como se o próprio ar tivesse reagido à pergunta, uma mão escura pareceu surgir e fechar-se em volta de pequenos planetas como um punho apertando uma galáxia. A voz de Muraka ecoou devagar e pesadamente. É Infinity. O poder de Solderé não tem fim, o que significa que aquele que carrega o contrato dele também não tem um limite fixo. Então não desanima, disse Murakan, agora num tom inesperadamente encorajador. Acredite em si mesmo. E já que você tá com cara de quem precisa disso, eu vou te ensinar um novo golpe especial para te animar.
Agora já dava para sentir um sorriso na voz dele, daquele tipo que faz parecer que alguma confusão vem aí. Então Murakan deu um tapa tão forte nas costas de Jin Hunkandel que o garoto quase tropeçou para frente e gritou de dor. Para que foi isso? Gritou Jin, encarando Murakan com irritação enquanto ainda sentia a ardência. Murakan agiu como se nada de estranho tivesse acontecido e respondeu calmamente. Isso, disse ele, foi sobre liberar energia das sombras. Jin Hunkandel franziu a testa, ainda sem entender, e repetiu as palavras para ele. Liberar energia das sombras. Murakan assentiu e respondeu, isso mesmo. Exatamente isso. Todas as criaturas que usam energia das sombras precisam se acostumar com esse processo, explicou Murakan. Isso é tanto o começo quanto o fim da energia das sombras. Mas se você tentar aprender isso de forma descuidada ou do jeito errado, pode se tornar algo extremamente perigoso. O tom dele deixava claro que aquilo não era brincadeira. Então aprenda devagar, e aprenda com seriedade, alertou Murakan. Mas em vez de ficar intimidado, os olhos de Jin Hunkandel brilharam de empolgação. Certo, disse ele imediatamente. Eu vou fazer isso. Então, Murakan, o que eu preciso fazer primeiro? Murakan o analisou e pensou por um momento. Você, disse ele. Primeiro, você precisa aprender a desbloquear sua mana direito. Jin não entendeu e perguntou de novo, desbloquear minha mana? Por quê? Mesmo enquanto perguntava, um pensamento passou pela sua mente. Eu já fiz esse tipo de coisa incontáveis vezes na minha vida passada. Murakan continuou explicando. Liberar energia das sombras gira em torno de desbloquear e mover sua mana. Você precisa dominar essas duas coisas primeiro. Daqui pra frente, provavelmente vai ter que treinar isso por 2 ou 3 anos até ficar natural. Jin Hunkandel quase duvidou dos próprios ouvidos. 2 ou 3 anos, pensou, sem acreditar. Para ele, isso parecia lento demais, especialmente com tudo que queria alcançar. Murakan apenas deu de ombros, como se a reação de Jin não tivesse nada de estranho. Você ainda nem conhece o básico, disse ele. Então eu não posso simplesmente pular etapas e te ensinar coisas avançadas de cara. Para ser mais exato, acrescentou Murakan, falando com mais cuidado agora, a próxima coisa que você realmente precisa aprender é como mover sua mana livremente do jeito certo. Sem isso, nada mais importa. Jin Hunkandel ergueu uma mão em silêncio e deixou uma corrente azul, parecida com uma chama, se reunir acima dela. Então olhou para cima e perguntou, assim? Pode me ensinar agora? Havia um toque de confiança no jeito como ele falou. Murakan encarou aquilo em choque total, como se tivesse acabado de ver algo que não deveria ser possível. Seu corpo inteiro enrijeceu, e então ele tremeu. Oh, quê? Como você fez isso? Exigiu ele. Jin respondeu com uma modéstia surpreendente, já faz um tempo que eu consigo fazer isso. Murakan só ficou murmurando para si mesmo, ainda incapaz de se recuperar do que tinha visto. Sua expressão parecia a de alguém cujo senso comum acabou de ser virado de cabeça para baixo. Impossível, sussurrou ele, e depois repetiu com mais força. Você já sabe mover mana? Ele parecia menos um professor e mais um homem pessoalmente ofendido pela velocidade com que Jin estava crescendo. Vendo que Murakan ainda não acreditava nele, Jin Hunkandel demonstrou de propósito. Ele moveu a mana de uma mão para outra com um gesto suave e chamativo, deixando claro que não estava blefando. Murakan só conseguiu encarar em descrença enquanto a prova se desenrolava bem diante dele. Meu Deus, Murakan murmurou por fim, soltando um longo suspiro de puro espanto. Só um gênio entre gênios conseguiria fazer isso. Você realmente é uma criança extraordinária, não é? Até ele parecia meio derrotado diante daquilo. Tudo bem então, disse Murakan por fim, finalmente aceitando a realidade. Nesse caso, eu vou te ensinar como liberar energia das sombras. Jin Hunkandel pareceu satisfeito em silêncio e pensou, não sem bastante satisfação, ótimo. Deu certo. Então Murakan respondeu com uma voz baixa e firme, e seu tom de repente ficou muito mais solene do que antes. Certo, escute com atenção.
A energia das sombras nasce da própria escuridão. E toda escuridão que existe neste mundo tem sua origem em Solderé. As sombras já estão se espalhando por todos os cantos do mundo, continuou ele, com as palavras carregadas de um peso estranho e ancestral. É por isso que Solderé é o senhor de todas as sombras que existem. E se você é o único contratado dele, então isso quer dizer que o seu lugar também não é pequeno. Naquele exato momento, uma sombra negra rastejou em silêncio por baixo dos pés de Jin Hunkandel, fazendo ele ficar tenso de susto. A escuridão engrossou num instante, avançando com uma força repentina que fez o ar ao redor parecer mais frio e pesado. Então a escuridão foi engolindo aos poucos um canto inteiro da sala, como tinta se espalhando sobre o papel. Murakan continuou a explicação com calma, como se aquela visão perturbadora fosse a coisa mais natural do mundo. Em outras palavras, disse ele, você também pode se tornar o mestre de todas as sombras deste mundo. As palavras finais ficaram no ar com uma clareza arrepiante, fazendo aquela ideia parecer muito mais real do que Jin Hunkandel estava preparado para encarar. Então, perguntou Murakan com um sorriso torto, claramente se divertindo com a reação de Jin. O que você acha, garoto? Havia desafio, orgulho e um toque de deboche misturados na expressão dele. Isso aqui, disse Murakan, espalhando a escuridão ainda mais ao redor deles, é a liberação da energia das sombras. Jin Hunkandel ficou parado, chocado, e então virou a cabeça por instinto. No instante seguinte, a cena pareceu mudar em sua mente como um lampejo de memória ou visão. Um choque violento rasgou a borda de uma floresta, e um enorme dragão caiu diante de uma garota de cabelos prateados. Um dos soldados que tinham acabado de chegar relatou rapidamente, Lady Luna, este lado já foi limpo. Assim que limparmos os 5 setores restantes, a missão estará concluída. Luna Hunkandel virou um pouco o rosto e respondeu com uma voz calma e suave. Bom. Alguns meses devem ser mais do que suficientes. Diga aos cavaleiros para descansarem, acrescentou Luna Hunkandel. Então seu olhar se desviou, mergulhando em pensamentos mais profundos, como se outra coisa ocupasse sua mente. Ao longe, um grito de dor ecoou fracamente pelo ar, mas Luna permaneceu completamente impassível. Depois de uma pausa, ela acrescentou, mais uma coisa. O soldado, sem saber o que viria a seguir, respondeu rápido. Sim, minha lady. O que foi? Luna Hunkandel perguntou num tom inesperadamente casual, do que um garoto de 9 anos costuma gostar. A pergunta era tão fora de lugar que deixou o soldado sem reação por um momento. Meio ano tinha se passado desde que Jin Hunkandel conheceu Murakan pela primeira vez, e nessa época os Tona Twins finalmente estavam deixando Storm Castle. Daytona Hunkandel acenou na saída e chamou, estamos indo. Até mais. Jin respondeu de casa, tá, se cuidem. Então o silêncio tomou conta do lugar de novo. Jin Hunkandel mergulhou num momento quieto de reflexão, até ouvir alguém chamar de repente, jovem mestre. Ele se virou de volta, um pouco confuso, sem entender de imediato o que estava acontecendo. Gilly MC Loran estava ali, animada, segurando um bolo de aniversário. Feliz 9º aniversário, disse ela com alegria. Só então Jin Hunkandel piscou e percebeu que dia era aquele. Meu 9º aniversário, pensou, contando em silêncio o tempo que tinha passado. Jin Hunkandel ficou genuinamente surpreso por um momento e então sorriu, claramente feliz. Obrigado, pessoal. Gilly, você pode dividir o bolo com os outros? Perguntou com carinho. Gilly MC Loran respondeu no mesmo tom suave. Claro, jovem mestre. Enquanto eles ainda falavam, alguém chamou a uma curta distância, jovem mestre Jin. Jin se virou na mesma hora. Khan estava ali de cabeça baixa, com uma expressão de culpa que não era comum nele. Desculpe interromper tão de repente, jovem mestre, disse ele. Jin perguntou na hora. O que foi? Khan começou a responder, mas antes que pudesse dizer muito mais, uma mulher de cabelos brancos entrou com uma presença silenciosa e composta. Conforme se aproximava, seus longos e belos cabelos prateados pareciam captar toda a luz ao redor. Khan, meio sem fôlego pela pressão da presença dela, terminou a frase. Lady Luna Hunkandel veio visitá-lo.
No instante em que essas palavras saíram da boca dele, tanto Gilly MC Loran quanto Jim Hunkandel congelaram de choque. Nenhum dos dois conseguia acreditar direito no que tinha acabado de ouvir. Jim Hunkandel pensou imediatamente em quem ela era. Luna Hunkandel, a primeira porta-bandeira dos Hunkandel e uma cavaleira de 9 estrelas. A mais velha entre os 3 irmãos. A baleia branca dos Hunkandel, uma figura tão esmagadora que, até dentro do clã, o nome dela ficava à parte. Mesmo sendo a mais forte entre os irmãos Hunkandel, Luna Hunkandel nunca demonstrou o menor interesse em se tornar patriarca. Por causa disso, ela se afastou por conta própria do pântano imundo da disputa pela sucessão. Ela realmente era como uma baleia branca solitária, distante de todos os outros. E justamente por isso, Luna Hunkandel nunca deu muita atenção aos irmãos mais novos. Pelo ponto de vista de Jim Hunkandel, a relação entre eles era mais parecida com a de estranhos do que com a de família. Era esse o nível de distância entre os dois. Era esse o tipo de distância entre eles. E ainda assim, essa irmã mais velha tinha ido até Stormcastle de repente, sem qualquer aviso prévio. Jim Hunkandel não conseguiu deixar de pensar se algo sério tinha acontecido dentro do clã. Se não fosse esse o motivo, então outra possibilidade surgiu na mente dele na mesma hora. Será que ela descobriu de alguma forma que eu tenho entrado na biblioteca secreta? Esse pensamento fez seus nervos se tensionarem imediatamente. Mesmo assim, Jim Hunkandel se forçou a não deixar a suspeita engolir seu julgamento. Ele controlou a respiração e manteve a razão no lugar, em vez de deixar a imaginação correr solta. Irmã Luna, perguntou Jim com cuidado. Luna Hunkandel respondeu com uma voz suave, quase gentil. Você cresceu bastante, pequeno. Jim, pego de surpresa pelo tom dela, respondeu timidamente. Se eu soubesse que você vinha, teria me vestido melhor para recebê-la. Por um breve momento, Luna Hunkandel pareceu quase derreter com a doçura daquele comentário. Que palavras adoráveis, disse ela com um leve toque de humor. Uma irmã mais velha precisa anunciar formalmente uma visita ao irmão mais novo. Ao ouvir isso, Jim Hunkandel mal conseguia acreditar no que estava escutando. Então Luna Hunkandel observou o rosto dele mais de perto e disse, mas você está pálido. Não parece estar bem. Enquanto falava, ela se ajoelhou com delicadeza e colocou as mãos nos ombros dele para poder olhá-lo melhor de perto. Jim Hunkandel se assustou visivelmente com aquela proximidade repentina e respondeu rápido, não, não é nada sério. Eu só estou um pouco nervoso. Luna ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso, e Jim baixou um pouco a voz ao acrescentar, é a primeira vez que eu fico tão perto de você. Não sei porquê, mas isso me deixa ansioso. Luna Hunkandel fez uma pausa e então perguntou de novo com uma voz mais baixa, como se quisesse ter certeza de que tinha ouvido direito. Você está ansioso, repetiu ela. Então sua expressão afundou num tipo de reflexão profunda e sombria, como se aquelas palavras simples tivessem tocado algum lugar escondido na mente dela. O costume do clã Hunkandel era cruel desde o começo. Os irmãos eram criados para vigiar uns aos outros, enganar uns aos outros, e quando necessário, pisar uns nos outros sem hesitar. Essa tradição brutal moldava todas as relações dentro da família. Ela veio aqui para me testar, pensou Jim Hunkandel em silêncio. Mas então, sem aviso, Luna Hunkandel fechou devagar a mão coberta por uma luva de ferro, e algo na expressão dela mudou de um jeito que ele não esperava. Ela ficou em silêncio por um momento, como se não soubesse como deveria encará-lo depois de ouvir aquela resposta. Por fim, Luna Hunkandel falou, com a voz muito mais baixa do que antes. Sim, parece que eu não fui cuidadoso bastante. Jim Hunkandel olhou para ela, confuso, sem conseguir entender o que tinha mudado tão de repente no humor dela. Que estranho, murmurou Luna Hunkandel, claramente perturbada consigo mesma. Você ainda pode ser jovem, mas eu esqueci que você também é o filho mais novo do clã Hunkandel. Havia arrependimento real na voz dela, não mera formalidade. Então ela falou de forma direta, com remorso visível no rosto. Me desculpe. O pedido de desculpas foi tão sincero que pareceu mais chocante do que qualquer outra coisa que ela tivesse dito até ali. E ela não parou só nas palavras. Luna Hunkandel chegou até a se abaixar mais,
ajoelhando-se direito para mostrar que aquele pedido de desculpas era totalmente sincero. Pequeno Jim, disse ela com uma expressão extremamente gentil, tem uma coisa sobre a qual eu quero falar com você em particular. Você se importaria de dispensar sua babá e seu guarda-costas por um instante? O tom dela era calmo e bondoso, quase inacreditável de tão suave. Ela quer falar comigo a sós, pensou Jim Hunkandel. Sem querer deixá-lo esperando mais tempo, ele respondeu sem demora. Sim, irmã. Mesmo enquanto respondia, seus pensamentos continuavam correndo. Ainda não sei por que ela veio, pensou, mas pelo menos não parece que seja algo ruim. Então Luna Hunkandel olhou para ele com gentileza, como se o estivesse encorajando a ficar calmo. Jim, meu irmão mais novo, começou Luna Hunkandel, agora com a voz séria, o motivo de eu ter vindo te ver tão de repente é porque existe algo importante que eu preciso te dizer. Jim Hunkandel respondeu na mesma hora, dando toda a sua atenção a ela. O que é? Perguntou ele. Luna Hunkandel se lembrou do assunto e respondeu, na última vez que o pai veio te ver, a forma como você se portou chamou a atenção das outras crianças. Isso quer dizer que, quando você deixar Storm Castle, todos os seus irmãos e irmãs já estarão te observando de perto. Enquanto dizia isso, Luna Hunkandel colocou a mão suavemente sobre a de Jim Hunkandel, como se quisesse aliviar o peso do aviso que estava dando a ele. Então o rosto dela ficou ainda mais sério. Mas, pequeno, disse ela, eu realmente espero que você não perca sua própria felicidade ao se jogar na luta do clã. Cada palavra vinha de uma preocupação verdadeira. Eu sinceramente espero, continuou Luna Hunkandel, que você não seja ferido pelas tradições cruéis do clã Hunkandel. Aquilo não soava como um simples conselho. Parecia o desejo do fundo do coração de alguém que já tinha visto coisa demais. Jim Hunkandel ficou chocado. Por um momento, ele não conseguiu entender completamente o que ela queria dizer, nem por que ela estava dizendo aquilo justo agora. Então ele chegou à resposta por conta própria. Então esse é mesmo o motivo de ela ter desistido da posição de patriarca, pensou. No fim, era tão simples assim. Essa percepção trouxe ao mesmo tempo clareza e incômodo. Se ela realmente não queria que eu fosse arrastado para a rivalidade com meus irmãos, pensou Jim Hunkandel, então por que ela não me avisou nenhuma vez na minha vida passada? A pergunta amarga surgiu naturalmente. Foi porque eu não valia a pena naquela época? Ou porque nenhum dos outros jamais me viu como rival em primeiro lugar? Então ele respondeu em voz alta, Irmã Luna, sou grato pela sua preocupação, mas eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de ficar fora dessa luta. A voz de Jim Hunkandel não foi alta, mas era firme o suficiente para não deixar espaço para mal-entendido. Ele já tinha tomado essa decisão havia muito tempo. O olhar de Luna Hunkandel ficou mais afiado, cheio de seriedade. Jim, eu estou falando sério, disse ela, com a voz pesada e sincera. Não estou dizendo isso só porque um dia você pode acabar tendo que se opor a mim. Por favor, entenda, irmã. Eu sei que você tem boas intenções, mas eu já passei por uma tentativa de assassinato. No instante em que Jim Hunkandel disse essas palavras, o rosto de Luna Hunkandel escureceu na hora. O olhar dela ficou afiado, e com uma voz fria e controlada, ela perguntou, e o que aconteceu depois disso? Jim Hunkandel continuou sem desviar os olhos dela. É exatamente por isso que eu não posso me afastar dessa luta, disse com firmeza. Não sobrou nenhum caminho para mim que não passe por isso. A resposta dele foi calma, mas a determinação em suas palavras não vacilou nem um pouco. Ao ouvir isso, uma onda feroz de energia explodiu de Luna Hunkandel como uma tempestade se soltando. A raiva dela se espalhou pelo quarto com tanta força que até o ar pareceu ficar pesado. Ela exigiu saber quem ousaria tentar algo assim logo dentro de Storm Castle. Uma onda sufocante de indignação encheu o quarto de Jim Hunkandel enquanto a fúria de Luna Hunkandel quase saía do controle. Por um breve momento, ela pareceu menos uma irmã nobre e mais uma fera tomada pela fúria ao imaginar que alguém pudesse ter feito mal a ele. A voz dela ficou fria e cortante quando insistiu mais uma vez. Quem foi ousado bastante para tentar te matar num lugar como esse?
A incredulidade no tom dela era quase tão intensa quanto sua raiva. Me diga, Jin, disse Luna Hunkandel, encarando-o diretamente. Quem queria te ver morto? Já não havia suavidade na voz dela, só preocupação afiada e uma intenção furiosa. Jin Hunkandel respondeu com cuidado, embora ainda houvesse tensão em seu rosto. Eu ainda não posso confirmar isso, admitiu. Para ser sincero, ainda não consegui identificar quem está por trás disso. Era óbvio que isso frustrava, mas ele se recusava a fingir que sabia mais do que realmente sabia. Mesmo assim, acrescentou Jin, tentando ao menos aliviar um pouco a raiva dela, embora alguém tenha tentado me eliminar, eu estou bem agora. Como você pode ver, estou aqui de pé, sem problema nenhum, irmã. Ele falou de forma leve, mas a lembrança por trás daquelas palavras não tinha nada de leve. Luna Hunkandel segurou os dois braços dele com força, com a expressão cheia de dor. Nem todos os seus irmãos te odeiam, disse ela, como se precisasse que ele soubesse disso mais do que qualquer outra coisa. Obrigada por me contar isso. Eu realmente fico feliz que tenha me contado. Mesmo assim, a tristeza continuava pesada em seus olhos. Jin, meu irmãozinho, sussurrou ela, e então de repente o puxou para um abraço apertado. Jin Hunkandel congelou, sem acreditar no que estava acontecendo. A voz de Luna tremia de dor enquanto o abraçava. Isso quer dizer que você já foi arrastado para a guerra da família. Isso me machuca mais do que eu consigo expressar. Jin Hunkandel retribuiu o abraço devagar, embora parte dele ainda estivesse atônita. Eu nunca imaginei que a irmã Luna fosse tão calorosa assim, pensou com sinceridade. Então, numa tentativa gentil de confortá-la, ele deu leves tapinhas no ombro dela. Não fique triste, disse Jin Hunkandel em voz baixa. Sua voz era suave, mas sincera. Depois de se deixar afundar naquela tristeza por um breve momento, Luna finalmente afrouxou o abraço e recuou. Então Luna Hunkandel bagunçou de leve o cabelo de Jin e forçou uma expressão mais calma no rosto. Sim, disse ela, respirando fundo. Hoje deveria ser um dia feliz. A gente não devia passar o seu aniversário falando só de coisas assim. Hoje é o seu aniversário, continuou Luna Hunkandel, agora com uma voz mais gentil, e na verdade eu vim até aqui porque queria te dar um presente. Enquanto dizia isso, ela puxou devagar uma pequena caixa de madeira do bolso e a estendeu para ele. Então Luna abriu a caixa de madeira, e dentro dela havia um colar requintado com uma gema verde profunda no centro. Só de olhar já dava para perceber que não era um acessório comum. A pedra carregava uma beleza silenciosa e uma presença incomum. Jin Hunkandel olhou para aquilo, surpreso. Um colar? Perguntou, claramente pego de surpresa. Luna Hunkandel assentiu levemente e disse, pode se virar para mim. Jin respondeu educadamente na mesma hora. Sim, irmã. Luna se aproximou e colocou o colar em volta do pescoço dele com mãos cuidadosas. Então disse com gentileza, se algum dia você enfrentar algo com que não consiga lidar sozinho, quebre a gema verde desse colar. No instante em que fizer isso, disse Luna Hunkandel com uma voz firme e estável, eu vou até você, não importa onde esteja. Não havia a menor dúvida na promessa que ela fez. Então se certifique de sempre usar isso, concluiu ela. Feliz 9º aniversário, Jin. Profundamente emocionado, Jin Hunkandel abaixou a cabeça de leve e respondeu, obrigado, irmã. Nesse momento, Gilly MC Lora chegou trazendo uma fatia recém-cortada de bolo para Luna também. Por um tempo, os dois irmãos compartilharam o bolo juntos, até dando comida um para o outro numa cena tão calorosa e íntima que parecia quase real dentro do mundo duro dos Hunkandel. Gilly MC Lora se viu discretamente tocada ao ver tanto carinho verdadeiro entre irmão e irmã. Depois de passarem mais um tempo juntos e comerem bolo, Luna Hunkandel finalmente se levantou para ir embora. Está ficando tarde, disse ela suavemente. Já devo ir. Jin respondeu com animação. Sim, se cuide, irmã. Mais tarde, quando Jin voltou para Muraka, o dragão já estava esperando com uma impaciência óbvia. Ei, finalmente você chegou, disse Muraka. Então seus olhos se estreitaram na direção do pescoço de Jin.
Quem te deu essa coisa que você está usando? Jin Hunkandel respondeu de forma simples, foi um presente de aniversário. Muraka enrijeceu visivelmente, então levantou um dedo na direção do pingente com uma expressão surpresa que era quase cômica. A pessoa que te deu isso deve se importar muito com você, disse Murakan com seriedade. Jin, que ainda não entendia totalmente o valor daquilo, piscou e perguntou, o que é isso? Muraka encarou o colar e respondeu num tom grave. Isso é uma das relíquias deixadas pelo Demon King Orgal. Mais de 1000 anos atrás, incontáveis pessoas arriscaram a vida só para colocar as mãos em uma única relíquia dele. Jin Hunkandel perguntou, surpreso, é tudo isso mesmo? Muraka respondeu na hora, claro que é. Isso dá ao usuário resistência contra ataques mágicos de nível 5 estrelas ou menos, e também aumenta o poder mágico de quem usa. Além disso, eu imagino que isso também tem uma função de invocação. Vendo Murakan explicar tudo aquilo com tanta naturalidade, Jin disse, você sabe bastante sobre isso. Murakan desviou o olhar e respondeu, bem, é porque eu vivi na mesma era que o dono dessa coisa. Ele era famoso bastante. Então olhou de novo para o pingente e acrescentou, e isso pertence àquela presença poderosa que veio aqui mais cedo, não pertence. Jin entregou um pedaço de bolo a Murakan e respondeu, sim. Minha irmã mais velha passou aqui. Espera um segundo, acrescentou Jin, percebendo algo de repente. Você conseguiu sentir a energia dela daqui de longe? Murakan deu de ombros com naturalidade e respondeu, bom, sua irmã provavelmente também me sentiu. Ao ouvir isso, os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram em alarme. O que? Perguntou em voz alta. Então, isso quer dizer que ela pode contar ao clã sobre você. Essa possibilidade fez sua mente disparar na mesma hora. Murakan soltou um resmungo diante daquela preocupação e respondeu como se fosse algo óbvio. Você está se preocupando à toa. O tom dele fazia parecer que Jin estava deixando passar algo simples. Foi ela quem te deu algo tão valioso, disse Murakan. Alguém assim realmente revelaria seu segredo e te deixaria morrer. Jin Hunkandel ficou sem palavras por um momento. É realmente assim? Perguntou. Muraka respondeu com certeza, sim. Você pode confiar nessa sua irmã. Em outro lugar, Luna Hunkandel também tinha percebido aquilo. Tenho certeza disso, pensou em silêncio. Aquilo era uma fonte de poder que eu nunca senti antes. Então, enquanto refletia sobre isso, outro pensamento veio em seguida. Meu irmãozinho está planejando alguma coisa. Enquanto isso, Murakan deu uma mordida no bolo que Jin tinha levado e quase parecia pronto para chorar de tanta felicidade. Isso é divino, murmurou, profundamente tocado pelo sabor. Jin Hunkandel só conseguiu encará-la em descrença, sem palavras. Luna Hunkandel continuou seus pensamentos em silêncio. Eu deveria fingir que não percebi nada, decidiu. Qualquer que fosse o segredo que Jin carregava, ela escolheu não expô-lo. Só lembre de uma coisa, Jin, meu irmãozinho, pensou Luna Hunkandel enquanto se afastava. Não importa o que você escolha fazer, e não importa no que você se torne, eu sempre vou ficar do seu lado. Era uma promessa silenciosa, mas sincera. Os dias que Jin passou em Storm Castle, que ele antes imaginava que seriam apenas chatos e miseráveis, acabaram lhe trazendo muitas coisas inesperadas. O reconhecimento e as expectativas do pai, o Fênix Heart dado a ele por Mary Hunkandel. O vínculo crescente com Luna Hunkandel e até o encontro com Murakan, o dragão guerreiro. Um por um, acontecimentos impossíveis entraram em sua vida e começaram a remodelar seu futuro. Essas eram bênçãos e oportunidades com as quais ele nem ousava sonhar na vida passada. E agora, aos 10 anos, armado com uma força muito maior do que antes, Jin Hunkandel finalmente estava pronto para deixar Storm Castle para trás e seguir para o castelo principal. Ali, as pessoas observavam enquanto duas figuras se enfrentavam num duelo feroz, e os sons afiados do combate cortavam o ar com força impressionante. Logo em seguida veio um impacto enorme, forte o bastante para fazer o chão tremer. Daytona Hunkandel avançou contra o oponente como uma fera selvagem, rápido e agressivo, lançando todo o peso do corpo no ataque sem a menor hesitação.
Ele veio com a força de um animal enfurecido, com cada movimento feroz e direto, como se pretendesse esmagar o outro lado de frente só com um impulso bruto. As mãos dos dois se prenderam numa disputa de força. Khan observou e pensou consigo mesmo, como eu esperava, não é à toa que ele chamou a atenção do mestre. Mesmo sendo Khan quem deveria avaliar Jin durante o treinamento, o olhar de Jin muitas vezes fazia parecer que era ele quem avaliava calmamente a capacidade de Khan como instrutor. Khan, vamos parar por aqui hoje, disse Jin Hunkandel por fim. Não havia arrogância em seu tom, mas existia uma confiança estranha que fazia aquelas palavras soarem cheias de autoridade. Tudo bem, jovem mestre Jin, respondeu Khan na mesma hora. Nesse instante, alguém chamou de repente ali por perto, quebrando a tensão que pairava no campo de treino. Jovem mestre Jin. Limpando o suor do rosto, Jin se virou e perguntou, o que foi? Tem algum problema com o treino de hoje? Khan abaixou a cabeça respeitosamente e disse, foi a maior honra da minha vida ensiná-lo até agora. O senhor logo deixará Stormcastle, mas prometo que farei o meu melhor para guiá-lo até o último dia. Jin Hunkandel pareceu satisfeito com essa resposta e fez um pequeno aceno de cabeça. Bom, disse ele. Então vou continuar contando com você até o fim. Foi uma resposta curta, mas sincero bastante para fazer Khan se endireitar com orgulho. Mais tarde, sob o brilho suave das velas, Jin Hunkandel estava sentado sozinho no quarto escuro, brincando com fogo. O brilho azul dançava entre seus dedos, lançando sombras tremeluzentes sobre seu rosto calmo. Ele passou a mão pelas chamas sem o menor medo de se queimar. O fogo roçou sua pele como um sopro quente, mas não lhe causou dano algum. Jin Hunkandel mostrou uma expressão satisfeita, claramente contente com a naturalidade com que agora lidava com aquilo. Finalmente, pensou. Nesse momento, alguém chamou, jovem mestre. Era Gillian M. Lora. Ela olhou para as chamas e exclamou na hora, ora, isso não está quente. Jin respondeu com timidez, quase como se aquilo não tivesse nada demais. Não, nem tanto. Parece mais água morna. Fico aliviado em ver que o presente de Lady Mary finalmente está começando a fazer efeito. Gillian M. Loran falou baixinho, com os olhos fixos em Jin Hunkandel e uma admiração contida no olhar. Até agora, eu só tinha ouvido histórias sobre o Fênix Heart. Ver esse poder com os meus próprios olhos assim, realmente parece inacreditável. É realmente milagroso, Jin Hunkandel respondeu em voz baixa, soando tão impressionado quanto ela. Então, sua expressão foi ficando pensativa e séria aos poucos. Ele já conseguia sentir que tinha absorvido cerca de metade do poder do remédio em seu corpo. Se tudo continuasse assim, ele calculava que em mais alguns anos o efeito inteiro se estabilizaria completamente dentro dele. Gillian M. Loran sorriu de forma gentil antes de se virar em direção à porta e sair do quarto. Vamos deixar o castelo bem cedo amanhã de manhã, ela disse com uma voz calma e atenciosa. Então, se tiver qualquer coisa que você precise antes disso, Jin Hunkandel, por favor me diga agora. Tá bom, Jin Hunkandel respondeu de forma simples. Quando Gillian M. Loran estava saindo, os olhos dela de repente pousaram nos livros estranhos que estavam por perto, e ela parou por um instante, claramente curiosa com aquilo. Gillian M. Loran falou na hora. Jovem mestre, quer que eu leve esses livros também, Jin Hunkandel? Jin Hunkandel hesitou por um breve segundo antes de responder, sim. Acho que vou ler eles na carruagem. Gillian M. Loran se virou de novo para ele e assentiu educadamente. Entendido. Tem mais alguma coisa que você precisa, Jin Hunkandel? Esses livros já bastam, disse Jin Hunkandel. Gillian M. Loran murmurou para si mesma, como se já estivesse organizando tudo na cabeça. Entendido. Então também vou preparar uns strawberry shortcake para você comer no caminho, acrescentou ela, com um tom caloroso e atencioso de sempre. Jin Hunkandel gaguejou sem jeito, pego de surpresa pela gentileza dela. Isso. Não precisa. Gillian M. Loran, eu. Ele deixou a frase no ar, sem conseguir terminar direito, como se já tivesse outra coisa puxando seus pensamentos. Vou sair para dar uma volta rápida.
Gillian MC Loran ficou genuinamente surpresa no instante em que ouviu aquilo. O quê? A essa hora, Jim Hunkandel, perguntou ela, claramente sem esperar que ele saísse de repente tão tarde da noite. Desculpa. Já volto, disse Jim Hunkandel antes de sair de fininho. Assim que ficou do lado de fora, ele olhou ao redor com cautela e chamou em voz baixa, Murakan. Murakan. Uma voz familiar respondeu quase imediatamente. Ei, garoto. Então você voltou. Jim Hunkandel se aproximou mais e abaixou ainda mais a voz. Você lembra que eu vou deixar o castelo amanhã, né? Murakan respondeu como se esse fato já estivesse gravado na mente dele há muito tempo. Claro que lembro. Você não faz ideia de quanto tempo eu esperei por esse dia, Jim Hunkandel. Jim Hunkandel olhou para ele com atenção e fez primeiro a pergunta mais prática. Então como exatamente você pretende me seguir? Murakan pareceu absolutamente satisfeito, quase ofendido por aquilo sequer precisar ser perguntado. Não faz tempestade em copo d'água por causa disso. Eu sou o lendário dragão negro, disse ele com orgulho. Mesmo estando mais fraco do que antes, isso ainda é fácil. Vou seguir por um caminho que ninguém vai notar e vou ficar totalmente fora de vista. Então a expressão de Jim Hunkandel mudou, e ele falou de forma mais séria. Você ficou mais fraco, Murakan. Por que não me contou uma coisa tão importante? Murakan soltou uma risada áspera. Ei, garoto, depois de dormir por tantos anos, como eu poderia continuar perfeitamente bem? Retrucou, como se a resposta fosse óbvia. Jim Hunkandel continuou olhando para ele por um momento antes de finalmente fazer a pergunta que mais importava. Então, você consegue recuperar sua força? Murakan respondeu sem a menor hesitação. Claro que consigo. E um dia, você vai ficar ainda mais forte do que eu, porque eu sou o seu guardião. Os olhos dele brilharam de confiança enquanto continuava, então anda logo e se torne um espadachim mágico o quanto antes. Esse é o futuro que foi feito para você. Jim Hunkandel ficou em silêncio por um momento, então perguntou, você disse uma vez que o clã Hunkandel costumava ser uma família de espadachins mágicos, não foi? Agora havia uma curiosidade clara na voz dele, misturada com o peso cauteloso de alguém lidando com uma verdade antiga e perigosa. Na verdade, isso era algo que Jim Hunkandel já tinha ouvido de Soldeira em sua vida passada. Mesmo assim, ouvir aquilo de novo agora, nesse momento, parecia estranhamente diferente, como se as peças escondidas do passado estivessem finalmente começando a se encaixar diante dele. O clã Hunkandel tinha sido originalmente um clã de espadachins mágicos, e seu patriarca fundador, Temar Hunkandel, tinha sido o maior espadachim mágico da história. Não era só uma velha lenda ou um mito meio esquecido, mas uma verdade enterrada que pouquíssimas pessoas na era atual sequer sabiam que ainda existia. Quase ninguém mais conhecia essa verdade. Murakan respondeu com uma voz baixa e firme. O motivo de a família Hunkandel ter abandonado a magia e escolhido seguir apenas o auge da espada foi um juramento feito 1000 anos atrás. Esse único juramento mudou toda a direção da história do clã. Bom, mesmo eu sendo o guardião do clã, provavelmente eles ficariam extremamente irritados se eu aparecesse do nada agora, disse Murakan com um sorriso torto. Mas se isso fosse 1000 anos atrás, eu e você seríamos reverenciados. Eles teriam nos recebido como seres trazendo de volta à existência o poder mais nobre do mundo.